No meio de uma vasta plantação de café, onde o verde se estendia até tocar o horizonte, havia uma pequena vila no interior do Brasil, um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. O riozinho que cortava a vila serpenteava preguiçosamente, refletindo o céu como um espelho prateado. As casas de telhas vermelhas, simples e gastas pelo sol, alinhavam-se ao longo de caminhos de terra batida. De manhã, o canto dos galos misturava-se ao latido dos cães e às conversas animadas das mulheres que iam ao mercado. À tarde, o cheiro de feijão cozinhando nas cozinhas subia pelas chaminés, enquanto os homens voltavam dos cafezais com os rostos queimados de sol e as mãos calejadas. Era uma vida tranquila, onde todos se conheciam pelo nome, e qualquer novidade, desde um gato que teve filhotes até um menino que fugiu da escola para pescar, virava assunto por semanas. No coração dessa vila, a casa de João destacava-se como um ponto de cor. Não era grande, apenas uma construção de 3 cômodos com um telhado de telhas envelhecidas, mas estava sempre limpa e bem cuidada. Na frente, um quintal pequeno exibia canteiros de girassóis que brilhavam como pequenas chamas sob o sol do meio-dia. Ao lado, um poço de pedra, com água tão clara e fria que parecia guardar segredos. João, o dono da casa, tinha 35 anos, um homem magro, de pele morena curtida pelo trabalho nos cafezais. Seus olhos castanhos carregavam uma bondade silenciosa, e ele falava pouco, com uma voz grave que raramente se alterava. Era o tipo de homem que, como diziam na vila, engolia sapo para evitar briga. João amava sua família acima de tudo, sua esposa, Clara, e o filho pequeno, Pedro, mas havia algo que ele guardava no peito, um peso que não compartilhava com ninguém. No quarto, à noite, quando as luzes se apagavam, João se sentia um fracasso. Ele tentava, com todo o esforço, satisfazer Clara, mas algo sempre falhava. O corpo não obedecia, e a vergonha o consumia. Ele virava para o lado, fingindo dormir, enquanto o silêncio entre os dois crescia como uma sombra. Clara, por outro lado, era o oposto de João em quase tudo. Aos 28 anos, ela era a mulher mais bonita da vila, com uma beleza que fazia os homens pararem para olhar e as mulheres cochicharem com inveja. Sua pele era branca como leite, com um leve rubor nas bochechas, e seus olhos negros brilhavam como o rio sob a luz da lua. Os cabelos castanhos caíam em ondas até os ombros, e seu corpo, era uma obra de arte. As curvas generosas, o busto farto que esticava as blusas de algodão, a cintura fina que parecia desenhada, tudo nela exalava uma sensualidade natural. Quando caminhava pelo mercado com um vestido leve que balançava ao vento, os homens da vila viravam a cabeça, e até os mais velhos suspiravam, lembrando os tempos de juventude. Clara sabia do efeito que causava, mas não se vangloriava. Ela era prática, rápida no trabalho, e suas mãos habilidosas cozinhavam, costuravam e cuidavam da casa com uma eficiência que impressionava. Quando se casou com João, todos disseram que ele tinha tirado a sorte grande. Um homem simples como João com uma mulher dessas é bênção divina. Comentavam nas rodas de conversa sob a grande figueira no centro da vila. Mas os anos de casamento revelaram outra faceta de Clara. Por trás do sorriso encantador, havia uma mulher inquieta, insatisfeita. Ela queria mais, não de dinheiro ou de whey, mas de paixão, de calor, de algo que fizesse seu coração bater mais forte. As noites com João eram uma frustração constante. Ele tentava, ela via o esforço nos olhos dele, mas o resultado era sempre o mesmo, um vazio que a deixava irritada, com os punhos cerrados contra o travesseiro. Clara não escondia sua decepção. Às vezes, jogava palavras duras como facas, sem se importar com o quanto feriam. Você é homem ou o quê? João, eu sou jovem, eu quero viver, dizia ela, com a voz afiada enquanto ele baixava a cabeça, vermelho de vergonha. Essas discussões, que começavam sussurradas no quarto, logo ecoavam pela casa, e até o pequeno Pedro, com seus 3 anos, parecia sentir o peso do ar carregado. Pedro era a luz da casa, um menino de olhos grandes e curiosos, com cachinhos pretos que caíam sobre a testa. Ele corria pelo quintal, rindo alto enquanto perseguia as galinhas com um graveto, ou sentava no colo da mãe, pedindo histórias.
Sua voz infantil chamando papai e mamãe era o único som que ainda trazia harmonia àquela família. João derretia-se pelo filho, e mesmo Clara, com toda a sua inquietação, tornava-se outra pessoa quando estava com Pedro. Ela o abraçava com força, como se quisesse protegê-lo de suas próprias tempestades internas. E então havia Mateus, né, o irmão caçula de João. Aos 23 anos, Mateus era tudo o que João não era. Jovem, forte, cheio de energia. Alto e de ombros largos, ele tinha a pele bronzeada pelo sol e músculos definidos que se destacavam sob as camisas finas que usava. Seu cabelo preto era curto, sempre penteado para trás, e o sorriso fácil iluminava seu rosto, atraindo olhares onde quer que fosse. Mateus era o tipo de homem que parecia carregar a vida nas costas sem esforço. Ele falava com todos, fazia piadas e sua risada alta ecoava pelos cafezais. Diferente de João, que era quieto e reservado, Mateus era o centro das atenções, sempre com uma história para contar ou uma ajuda para oferecer. Ele morava a poucos metros da casa de João, numa casinha de taipa com teto de palha, mas passava mais tempo na casa do irmão do que na própria. É para ajudar, né? Dizia ele, enquanto carregava baldes de água do poço ou consertava o galinheiro. João agradecia com um aceno e Clara sorria. Mas havia algo nos olhos dela quando olhava para Mateus. Um brilho que não passava despercebido. Mateus adorava a família do irmão. Ele brincava com Pedro, fazendo o menino rir até cair no chão, e tratava Clara com respeito, chamando-a de mana com um tom carinhoso. Mas aos poucos, a proximidade começou a mudar de tom. Quando Mateus aparecia, com o suor brilhando no pescoço e os braços fortes carregando lenha, Clara demorava o olhar mais do que deveria. Ela notava os detalhes, a forma como a camisa se moldava ao peito dele, o jeito como os músculos das costas se moviam quando ele levantava algo pesado. E Mateus, por mais que tentasse ignorar, sentia o peso daqueles olhos. Ele tentava manter as coisas normais, rindo e falando de qualquer coisa, mas o ar entre eles ficava mais denso a cada dia, como o calor antes de uma tempestade. Uma manhã, enquanto João estava nos cafezais, Clara preparava o almoço na cozinha. O cheiro de feijoada enchia o ar e Pedro brincava no quintal, correndo atrás de uma borboleta. Mateus apareceu na porta, com um cesto de bananas maduras que havia colhido. "Trouxe para vocês, mana? Tá doce que só", disse ele, com aquele sorriso que parecia iluminar o cômodo. Clara virou-se, enxugando as mãos no avental. Seus olhos percorreram Mateus por um instante, demorando-se no peito largo e nas mãos fortes que seguravam o cesto. "Você é rápido, hein? Como a cobra Chabijin?" "Mal amanhece e já tá trabalhando", respondeu ela, com um tom que misturava brincadeira e algo mais. Mateus riu, coçando a nuca, mas sentiu um calor subir pelo rosto. Ele deixou o cesto na mesa e foi ajudar Clara a descascar mandioca, os dois trabalhando lado a lado. Seus braços se tocaram uma ou duas vezes, e nenhum dos dois se afastou de imediato. O silêncio que se formou não era desconfortável, mas carregado, como se ambos soubessem que algo estava começando a crescer ali. Naquela noite, a tensão na casa de João explodiu. Ele voltou do trabalho exausto, com a camisa grudada no corpo pelo suor. Clara já havia colocado Pedro para dormir e estava na varanda, com os braços cruzados, olhando para o céu escuro. João sentou-se ao lado dela, tentando puxar conversa. "O café tá rendendo bem esse ano", disse ele, com a voz cansada. Clara não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos nas estrelas, mas sua mente estava em outro lugar. Finalmente ela virou-se para ele, com o rosto endurecido. "João, você acha que isso é vida? Eu passo os dias esperando algo que nunca acontece. Você é meu marido, mas parece que não tá aqui." A voz dela era fria, cortante, e cada palavra acertava João como uma pedrada. Ele baixou a cabeça, sentindo o rosto queimar. "Clara, eu tento. Você sabe que eu tento", murmurou ele, quase implorando. Mas Clara não cedeu. "Tentar não é suficiente. Eu sou mulher, João. Eu quero sentir alguma coisa. Você acha que eu vou passar o resto da vida assim, seca como uma planta no deserto?" As palavras dela ecoaram na varanda, e João ficou em silêncio, com as mãos apertando os joelhos. Ele queria responder, mas a vergonha o engoliu. Clara levantou-se com os olhos brilhando de raiva e entrou em casa, batendo a porta.
Mateus, que havia chegado para trazer um balde de água, ouviu tudo da cerca do quintal. Ele ficou parado, com o balde ainda na mão, o coração batendo forte. As palavras de Clara ressoavam em sua cabeça, e ele não pôde evitar olhar para a porta por onde ela havia entrado. Seus olhos encontraram os de Clara, que o encarava da janela com um brilho intenso, quase desafiador. Mateus desviou o olhar sentindo um nó no estômago, e deixou o balde no chão antes de voltar para sua casa, com passos rápidos, como se fugisse de algo que ainda não entendia. Clara, ainda na janela, viu Mateus se afastar. Seu peito subia e descia com a respiração pesada, e seus dedos apertaram a cortina com força, como se tentassem segurar algo que estava prestes a escapar. O sol já havia nascido, tingindo os cafezais com um dourado suave, quando Clara soltou a cortina que segurava na noite anterior. Seus olhos ainda carregavam o peso daquele momento, o instante em que cruzaram os de Mateus, sob a luz fraca da janela. Ela respirou fundo, tentando apagar o calor que subia pelo peito, e foi para a cozinha preparar o café da manhã. O som do fogão crepitando e o cheiro de pão de milho assando enchiam o ar, mas sua mente estava longe, vagando por pensamentos que ela sabia que não deveria ter. Enquanto cortava cebolas para o almoço, seus dedos moviam-se mecanicamente, mas sua cabeça repetia a imagem de Mateus, o jeito como ele ficou parado no quintal, o balde na mão, o olhar que parecia entender algo que nem ela mesma queria admitir. Do lado de fora, Pedro corria pelo quintal, rindo enquanto tentava alcançar uma galinha que fugia em zigue-zague. Clara sorriu ao ouvir a voz do filho, mas o sorriso desvaneceu quando ela viu Mateus aparecer no portão. Ele trazia um saco de farinha, os ombros largos sustentando o peso com facilidade. A camisa de algodão, fina e ligeiramente úmida pelo orvalho da manhã, grudava-se ao corpo, revelando um contorno firme do peito e dos braços. Clara sentiu um aperto no estômago, mas forçou um tom casual. Já tão cedo, Mateus? Você não para, hein? Quem? Ele riu. Aquele riso aberto que parecia aquecer o ar, e deixou o saco no chão. É pra ajudar, mana. João tá no cafezal, né? Vim ver se precisa de algo. Clara apontou para o galinheiro, onde uma tábua estava solta. Se puder consertar aquilo, Pedro não para de correr atrás das galinhas. E elas estão fugindo todas. Mateus assentiu e foi até o galinheiro, pegando um martelo e pregos que guardava na cintura. Enquanto trabalhava, o sol batia em suas costas, fazendo o suor brilhar na pele morena. Clara, de pé na varanda, fingia arrumar os canteiros de girassóis, mas seus olhos traíam o disfarce. Ela observava cada movimento dele, a força com que batia o martelo, o jeito como os músculos do braço se tensionavam a cada golpe. Era como se algo dentro dela, adormecido por anos, estivesse acordando, faminto e incontrolável. Mateus, sentindo o peso daquele olhar, virou-se por um instante. Seus olhos encontraram os dela, e por um segundo o mundo pareceu parar. Ele desviou o rosto, focando na tábua, mas seu coração batia mais rápido do que gostaria. Os dias seguintes foram um jogo perigoso de proximidade. Mateus aparecia com mais frequência, sempre com uma desculpa: um cesto de frutas, um balde de água do poço, ou apenas para brincar com Pedro. Clara, por sua vez, encontrava maneiras de estar por perto. Ela pedia ajuda com tarefas pequenas, como carregar sacos de mandioca ou limpar o quintal, e os dois trabalhavam lado a lado, com os braços roçando acidentalmente, os olhares se cruzando em silêncios carregados. João, perdido nos cafezais até o fim do dia, não percebia nada. Ele voltava exausto, com a camisa grudada no corpo e a cabeça cheia de preocupações com a colheita. Clara servia o jantar em silêncio, enquanto Pedro contava histórias desconexas sobre o dia. E Mateus, quando estava lá, tentava manter a conversa leve. Mas sob a superfície, algo fervia, algo que nenhum dos dois queria nomear. Uma tarde, o céu escureceu cedo, com nuvens pesadas prometendo chuva. João havia saído para o cafezal, dizendo que voltaria tarde por causa de uma reunião com os outros agricultores. Pedro lhe dormia na rede, embalado pelo calor abafado do dia. Clara estava na cozinha, lavando panelas, quando ouviu o trovão ao longe. Minutos depois,
Mateus apareceu na porta, com a camisa encharcada pela garoa que começava a cair. Água escorria pelo rosto dele, pingando do cabelo preto e grudando a roupa ao corpo, destacando cada linha do peito e da cintura. Clara parou, com as mãos ainda na pia, e seus olhos percorreram ele sem disfarce. Nossa, Mateus, tá parecendo um pintinho molhado, disse ela tentando rir, mas a voz saiu mais rouca do que pretendia. Ele sorriu, meio sem graça, e se aproximou da varanda para se proteger da chuva. Pois é, vim trazer uns ovos pro Pedro, mas o tempo virou. Posso esperar aqui um pouco? Clara pegou um pano seco no armário e caminhou até ele. Vem, deixa eu te ajudar, senão vai pegar um resfriado. Ela ficou na ponta dos pés, passando-lhe o pano pelo cabelo dele, os dedos roçando a testa quente. Mateus ficou imóvel, com a respiração presa, enquanto no pano descia pelo pescoço, limpando as gotas que escorriam até o colarinho. O cheiro de terra molhada que vinha dele misturava-se ao perfume suave de Clara, e o ar entre eles ficou denso, quase palpável. Você é forte, mas não sabe se cuidar, né? Murmurou ela, com os olhos fixos nos dele. Mateus engoliu em seco, sentindo o calor da mão dela através do pano. Eu, eu me viro, mana, respondeu, mas a voz falhou, traindo a confusão que sentia. Sem dizer nada, Clara deixou o pano deslizar para o peito dele, os dedos traçando o contorno dos músculos sob a camisa molhada. O toque era leve, mas intencional, como se testasse até onde ele iria. Mateus segurou a mão dela, com um olhar que misturava medo e desejo. Clara, a gente não pode. João é meu irmão. Ela sorriu, um sorriso que não era doce, mas desafiador. E eu sou mulher, Mateus, uma mulher que está cansada de esperar. Antes que ele pudesse responder, Clara inclinou-se e seus lábios tocaram os dele, hesitantes no início, como se pedissem permissão. Mateus ficou paralisado, mas o calor daquele beijo, a suavidade dos lábios dela, quebrou algo dentro dele. Ele respondeu, puxando-a para si, e o beijo dípnede, faminto, como se ambos tivessem guardado aquele desejo por tempo demais. A chuva ela agora caía forte, tamborilando no telhado, abafando qualquer som. Clara puxou Mateus para dentro da cozinha, os dois tropeçando nos próprios pés, sem desgrudar os lábios. As mãos dela subiram pelas costas dele, sentindo a firmeza da pele sob a camisa úmida, enquanto ele a segurava pela cintura, os dedos apertando as curvas que o assombravam há semanas. Clara, isso é errado, sussurrou ele, com a voz entrecortada, mas não se afastou. Ela não respondeu, apenas o puxou para o quintal dos fundos, onde os cafezais formavam uma cortina verde sob a chuva. Ali, escondidos pelas folhas largas e pelo som da tempestade, eles se entregaram. Os corpos colaram-se, molhados e quentes, enquanto as mãos exploravam sem pudor. Clara arqueou-se contra ele, os cabelos pingando, o vestido grudado às curvas, revelando cada detalhe do corpo que parecia feito para o pecado. Mateus, perdido no desejo, esqueceu quem era, esqueceu João, esqueceu tudo. Eles caíram sobre o chão macio de terra e folhas, e ali, sob a chuva que lavava a vila, cruzaram uma linha da qual não havia volta. Quando tudo terminou, a chuva ainda caía, mais leve agora, como um murmúrio. Clara levantou-se, ajustando o vestido, com o rosto corado e os olhos brilhando de uma satisfação que ela não sentia há anos. Mateus, ainda deitado, olhava para o céu com a meia respiração pesada e o peito apertado. "O que a gente fez, Clara?" perguntou, com a voz rouca de culpa. Ela se abaixou, tocando o rosto dele com uma ternura que contrastava com o fogo de minutos antes. "A gente viveu, Mateus, só isso. Mas ninguém pode saber, nunca." Ele assentiu, mas o peso no coração não diminuiu. Clara voltou para casa, com o vestido ainda úmido colado ao corpo, e entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido. Ela pegou uma panela e começou a preparar o jantar, enquanto Pedro acordava na rede, chamando pela mãe. Mateus ficou no quintal, com a chuva pingando nos ombros, olhando para os cafezais que escondiam o segredo deles. Ele sabia que algo havia mudado para sempre, e a culpa começava a crescer, como uma sombra que ele não podia ignorar. Mas, ao mesmo tempo,
A lembrança do toque de Clara, do calor dela, queimava em sua mente, e ele não sabia se conseguiria resistir se ela o chamasse de novo. Com um suspiro, ele pegou o cesto de ovos que havia deixado na varanda e caminhou lentamente para casa, com os pés afundando na terra molhada. O crepúsculo pintava o céu com tons de laranja e roxo, quando Mateus finalmente chegou à sua casinha de taipa, o cesto de ovos ainda na mão. A terra molhada grudava nas solas dos pés, e cada passo parecia mais pesado, como se carregasse o peso do que havia acontecido nos cafezais. Ele largou o cesto sobre a mesa rústica, sem se importar com os ovos que rolaram e quase caíram. Sentou-se na cadeira de palha, as mãos apoiadas na cabeça, tentando apagar a memória do toque de Clara, do calor que ainda parecia queimar sua pele. Mas era inútil. O desejo e a culpa brigavam dentro dele, como dois lobos famintos, e ele não sabia qual venceria. Lá fora, a vila começava a se acalmar com o som distante de uma sanfona tocando numa casa vizinha, mas para Mateus, o mundo parecia preso naquele momento, naquela tarde de chuva que mudou tudo. Enquanto isso, na casa de telhas vermelhas, Clara movia-se pela cozinha com uma calma fingida. O vestido, agora seco, balançava levemente enquanto ela cortava tomates para o molho do jantar. Pedro, sentado no chão, brincava com pedaços de madeira, construindo uma torre que caía a cada tentativa. "Mamãe, olha, tá alto", exclamou ele, com a voz cheia de orgulho. Clara sorriu, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela sentia o corpo vivo, como se uma corrente elétrica corresse por suas veias. Pela primeira vez em anos, não se sentia sufocada pela rotina, pelo vazio das noites com João. Mas ao mesmo tempo sabia que o que havia feito com Mateus era um caminho sem volta, um segredo que precisaria guardar com unhas e dentes. Quando João chegou com a camisa suja de terra e o rosto cansado, Clara serviu o jantar como sempre, mas evitou os olhos dele, temendo que ele pudesse ver algo que ela não queria revelar. Os dias que se seguiram foram um equilíbrio delicado. Clara e Mateus tentavam manter a distância, mas a vila era pequena e suas vidas estavam entrelaçadas demais. Ele continuava aparecendo, ora para trazer uma braçada de lenha, ora para ajudar a consertar uma cerca. Cada encontro era um teste. Clara mantinha o tom leve, falando de coisas banais como o preço do feijão no mercado ou as travessuras de Pedro, mas seus olhos diziam outra coisa. Eles traíam um desejo que não se apagava, uma chama que só crescia com a proibição. Mateus, por sua vez, lutava contra si mesmo. Ele queria honrar o irmão, manter a lealdade que sempre o guiara, mas o simples vislumbre de Clara, o jeito como ela prendia o cabelo com uma fita, ou como o vestido abraçava suas curvas quando ela se abaixava para pegar algo, fazia seu sangue ferver. Ele tentava se ocupar, trabalhando nos cafezais até os músculos doerem, mas nada apagava a lembrança daquela tarde. Uma manhã, enquanto João estava no mercado da vila, Clara e Mateus se encontraram às margens do rio, que cortava os fundos da propriedade. Ela havia ido lavar roupas, com um cesto equilibrado no quadril, o corpo inclinado de forma que o decote da blusa revelava mais do que o necessário. Mateus estava lá, pescando com uma vara improvisada, a camisa desabotoada por causa do calor. O sol refletia na água, criando um brilho que parecia iluminar os dois. "Tá pegando algum peixe?" perguntou Clara, com um sorriso que era ao mesmo tempo inocente e provocador. Mateus riu, mas o som saiu forçado. "Nada, ainda. Esses peixes são mais espertos que eu." Ela se aproximou, deixando o cesto no chão, e sentou-se na grama perto demais dele. O vento levantava mechas do cabelo dela, e o perfume suave que exalava parecia puxá-lo como um ímã. "Você não parece tão esperto hoje, Mateus. Tá com a cabeça onde?" disse ela, com a voz baixa, quase um sussurro. Ele olhou para ela, os olhos escuros carregados de conflito. "Clara, a gente precisa parar com isso. Se alguém descobrir..." Ela o interrompeu colocando a mão no braço dele, os dedos quentes contra a pele. "Ninguém vai descobrir. Só a gente sabe." Antes que ele pudesse protestar, Clara inclinou-se e o beijo que se seguiu foi rápido, mas incendiário, como uma faísca que reacende um fogo adormecido. Eles se afastaram, ofegantes,
olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. O rio continuava seu curso lento, indiferente ao segredo que guardava. A partir daí, os encontros se tornaram mais frequentes, cada um mais arriscado que o anterior. Eles se viam no depósito de ferramentas atrás da casa, onde o cheiro de madeira e terra disfarçava a tensão, ou na clareira escondida entre os cafezais, onde as sombras das folhas protegiam seus momentos roubados. Cada toque, cada sussurro, era uma mistura de êxtase e medo. Clara parecia não se importar com o risco, como se o perigo a excitasse ainda mais. Mateus, porém, carregava o peso da traição. Ele via João todos os dias, o irmão que sempre o protegera, e a culpa o corroía. Até quando Clara o chamava, com aquele olhar que prometia tudo o que ele nunca soube que queria, ele se rendia, como um homem preso a uma corrente que não podia quebrar. Uma tarde, enquanto João dormia na rede do quintal, exausto após um dia longo nos cafezais, Clara chamou Mateus para dentro da casa. Pedro brincava no quintal, correndo atrás de uma bola de pano. "Vem, só um minuto", sussurrou ela, puxando-o para o quarto. A porta rangeu ao fechar, e o ar dentro do cômodo parecia mais quente, mais pesado. Clara não perdeu tempo. Ela o empurrou contra a parede, os lábios encontrando os dele com uma urgência que não dava espaço para hesitação. As mãos dela deslizaram pelo peito de Mateus, descendo até a cintura, enquanto ele a puxava para si, sentindo o corpo dela se moldar ao seu. O vestido de Clara subiu pelas coxas, revelando a pele macia que brilhava sob a luz fraca que entrava pela janela. Eles se entregaram ali, no silêncio tenso do quarto, com o som da respiração de João na rede do lado de fora, como um lembrete constante do risco que corriam. Quando terminaram, Clara ajeitou o cabelo e o vestido, com um sorriso satisfeito. "Vai, antes que ele acorde", disse ela, com a voz firme. Mateus saiu, com o coração disparado, sentindo o chão oscilar sob seus pés. Mas o que eles não sabiam era que os olhos da vila estavam começando a perceber. Seu Zé, um vizinho falador, que passava os dias sentado sob a figueira no centro da vila, viu Mateus saindo da casa de João numa tarde em que o irmão não estava. Ele franziu a testa, coçando o queixo. "Esse menino tá sempre por aí, né? Estranho", murmurou para si mesmo. Mais tarde, enquanto tomava café com João no armazém, ele deixou escapar um comentário. "João, teu irmão é muito prestativo. O em todo dia na tua casa. Cuidado, homem, às vezes a ajuda vem com outras intenções." João riu balançando a cabeça. "Zé, você vê coisa onde não tem. Mateus é meu sangue e Clara é minha mulher. Para de inventar." Mas as palavras de Zé ficaram na cabeça de João, como uma semente plantada em terra fértil. A dúvida começou a crescer. João passou a observar mais. Ele notava como Clara sorria para Mateus, um sorriso diferente do que dava ele. Notava como Mateus ficava inquieto quando estavam todos juntos, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Uma noite, enquanto jantavam, João perguntou com a voz calma, mas os olhos fixos no irmão: "Mateus, você tá passando a dedo muito tempo aqui. Tá tudo bem na tua casa?" Mateus engasgou com o feijão, tossindo antes de responder. "Tá sim, João. Só quero ajudar, sabe?" Clara, do outro lado da mesa, baixou os olhos para o prato, mas suas mãos apertaram o garfo com força. O momento decisivo veio numa tarde de calor sufocante. João havia ido ao cafezal, mas voltou mais cedo por causa de uma dor de cabeça. O quintal estava silencioso, com Pedro dormindo na rede. Ele entrou em casa, esperando encontrar Clara, mas a cozinha estava vazia. Um som abafado veio do depósito de ferramentas nos fundos, um rangido misturado com murmúrios. João franziu a testa, caminhando lentamente até lá. Seu coração batia forte, como se soubesse o que estava por vir. Ele empurrou a porta de madeira, que abriu com um gemido baixo, e o que viu o fez congelar. Clara estava lá com o vestido levantado até a cintura, o corpo colado ao de Mateus, que a segurava contra a parede. Os dois estavam tão absortos que não ouviram chegar. O rosto de Clara, corado e entregue,
contrastava com o de Mateus, marcado por uma mistura de desejo e angústia. João ficou parado, com a mão ainda na porta, o sangue pulsando nos ouvidos. Ele queria gritar, avançar, destruir tudo ali, mas suas pernas pareciam cravadas no chão. A dor que sentiu não era só raiva, mas uma traição tão profunda que parecia rasgar sua alma. Sem dizer uma palavra, ele deu um passo atrás, fechando a porta com cuidado, como se temesse quebrar algo mais frágil que madeira. Caminhou até o quintal, sentou-se na cadeira de palha e ficou olhando para o horizonte, onde os cafezais se perdiam na bruma do fim de tarde. Seus olhos estavam secos, mas sua mão tremia, segurando o chapéu que tirou da cabeça. O sol já se escondia atrás dos cafezais, deixando o céu manchado de tons avermelhados. Quando João permaneceu sentado na cadeira de palha, o chapéu amassado entre os dedos trêmulos, a imagem de Clara e Mateus no depósito de ferramentas queimava em sua mente, como uma brasa que não apagava. Ele não chorava, mas o vazio em seu peito era tão grande que parecia engolir o mundo ao redor. O som suave da rede balançando, onde Pedro dormia, era o único lembrete de que a vida continuava, mesmo que para João tudo parecesse ter parado. Ele respirou fundo, o ar quente da tarde enchendo os pulmões, mas não trouxe alívio. Em vez de confrontar Clara ou chamar Mateus para acertar contas, ele escolheu o silêncio. Um silêncio que pesava mais que qualquer grito. Naquela noite, a casa de telhas vermelhas estava quieta, mas o ar parecia carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade. Clara preparou o jantar com movimentos mecânicos, cortando mandioca e mexendo o feijão no fogão, mas seus olhos evitavam João. Ela sentia que algo estava errado, mas não sabia o que. João, sentado à mesa, comia em silêncio, o garfo raspando o prato com um som que irritava os nervos. Pedro, alheio à atenção, contava uma história sobre uma borboleta que viu no quintal, sua voz infantil cortando o silêncio como uma faca. Papai, você já pegou uma borboleta? Perguntou com os olhos brilhando. João forçou um sorriso, mas era um sorriso torto, sem vida. Já, filho, mas elas voam rápido, né? Clara olhou para ele, procurando algum sinal, mas o rosto de João era uma máscara impenetrável. Mateus não apareceu naquela noite, nem no dia seguinte. Ele se trancou em sua casinha de taipa, evitando a casa de João como se fosse um lugar amaldiçoado. A culpa o consumia, mas o desejo por Clara ainda pulsava, uma contradição que o fazia bater os punhos contra a parede até as juntas sangrarem. Ele pensava em João, no irmão que o criou como pai depois que os pais morreram, e cada lembrança era um golpe. Mas quando fechava os olhos, via Clara, o corpo dela, o olhar que o puxava como um abismo. Ele não sabia como parar, nem se queria parar. Clara, por outro lado, parecia desafiar o destino. Apesar do silêncio de João, ela continuava a agir como se nada tivesse mudado. Mas havia uma ousadia nova em seus gestos, uma confiança perigosa. Ela já não se contentava com os encontros furtivos nos cafezais ou no depósito. Uma tarde, enquanto João estava no armazém comprando sementes, ela chamou Mateus para a casa. Pedro brincava no quintal, correndo com um pedaço de corda que fingia ser uma cobra. Clara abriu a porta, com o vestido leve colado ao corpo pelo calor, e puxou Mateus para dentro sem dizer uma palavra. Clara, isso é loucura, sussurrou ele com os olhos arregalados, mas ela apenas sorriu, um sorriso que misturava provocação e desespero. Loucura é viver sem sentir nada, respondeu ela, fechando a porta do quarto atrás deles. O calor do meio-dia tornava o ar abafado, e os dois se perderam um no outro, os corpos movendo-se com uma urgência que ignorava o risco. O rangido da cama misturava-se ao canto das cigarras lá fora, e por um momento o mundo parecia pertencer só a eles. Mas o mundo da vila era pequeno e os segredos não duravam muito. Seu Zé, o vizinho falador, viu Mateus entrar na casa de João naquela tarde e não resistiu em comentar com os amigos na praça. Tô dizendo, tem coisa errada ali. O João é cego ou o quê? As fofocas começaram a se espalhar, como fogo em mato seco, e logo toda a vila cochichava sobre Clara e Mateus. Alguns sentiam pena de João, outros julgavam Clara com desprezo, chamando-a de mulher sem vergonha. Mas ninguém tinha coragem de falar com João diretamente, exceto seu Zé,
que numa noite de conversa no bar, tomou coragem depois de ter um copo de cachaça. João, homem, abre o olho. Tua mulher e teu irmão. Tá na cara que tem algo errado. João apenas balançou a cabeça, com um sorriso amargo. Zé, deixa minha vida em paz. Minha família é minha. Mas as palavras de seu Zé eram como um espinho cravado, impossível de ignorar. João começou a mudar. Ele, que sempre foi calmo, agora carregava uma frieza nos olhos que assustava até Pedro. Ele parou de falar com Clara sobre qualquer coisa que não fosse o essencial. O jantar, as contas, o filho. Quando Mateus aparecia, João o tratava com uma cortesia distante, como se fosse um estranho. Clara percebia a mudança, mas em vez de recuar, ela parecia provocá-lo, como se quisesse forçar uma reação. Ela ria alto com Mateus na frente de João, tocava o braço dele de propósito, e seus olhos desafiavam o marido a fazer algo. Mateus, preso entre a culpa e o desejo, tentava manter a distância, mas Clara sempre encontrava um jeito de puxá-lo de volta. O ponto de ruptura veio numa manhã de sábado, quando o sol brilhava forte e o calor fazia o ar tremeluzir. João havia saído cedo para o cafezal, mas voltou antes do meio-dia, com a enxada no ombro e a testa franzida. Ele encontrou Pedro brincando no quintal, mas a casa estava estranhamente silenciosa. Um pressentimento o fez caminhar até o quarto, e o som que ouviu antes mesmo de abrir a porta confirmou seus piores medos. Ele empurrou a porta com força, e lá estavam eles, Clara e Mateus, no meio da cama, os corpos entrelaçados, o vestido dela jogado no chão. Clara gritou, puxando o lençol para se cobrir, enquanto Mateus pulava da cama com o rosto pálido e as mãos levantadas como se esperasse um soco. João, me escuta, por favor, implorou ele, mas João não ouviu. Seus olhos, vermelhos de raiva, fixaram-se em Clara. Você, com meu irmão? Na nossa cama? Rugiu ele, a voz tremendo de fúria e dor. Clara tentou falar, mas as palavras saíram emboladas. João, você não entende, Você nunca... Ele a interrompeu, com a voz agora fria como gelo. Chega, Clara. Você quer viver assim, viva? Mas o Pedro é meu filho, e você não vai tocar nele. João virou-se para Mateus, que estava parado, com a cabeça baixa. Você, meu irmão, sai da minha casa. Não quero te ver nunca mais. Mateus tentou falar, mas João levantou a mão, cortando o... Fora! Mateus saiu, cambaleando, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Clara, ainda embrulhada no lençol, caiu de joelhos, chorando. João, me perdoa. Eu sei que errei, mas você também... João não a deixou terminar. Não jogue a culpa em mim. Você destruiu tudo. Ele pegou Pedro, que havia acordado com os gritos, e saiu para o quintal, deixando Clara sozinha no quarto, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, Clara tomou uma decisão. Ela não suportava mais os olhares de João, a culpa que a sufocava, a vila que agora a julgava em cada esquina. Ela escreveu uma carta curta, com a mão trêmula. João, eu não sou digna de você nem do Pedro. Cuide dele. Me perdoe. Colocou a carta sobre a mesa, pegou uma bolsa de pano com algumas roupas e saiu da vila antes que o sol nascesse. Ninguém a viu partir, mas a notícia se espalhou rápido, como sempre acontecia. Mateus, devastado pela culpa, também não ficou. Ele juntou suas poucas coisas e partiu para as montanhas, onde ouviu que havia trabalho em uma fazenda de gado. Ele não se despediu de João, sabendo que o irmão não queria vê-lo. A vila, que antes era seu lar, agora parecia um lugar estranho, cheio de olhares acusadores. João ficou com Pedro, os dois sozinhos na casa de telhas vermelhas. Ele trabalhava nos cafezais, cuidava do filho, mas algo dentro dele havia morrido. A vila não parava de falar sobre Clara, que fugiu com a vergonha, sobre Mateus, que traíra o próprio sangue, sobre João, que não merecia tanto sofrimento. Ele ouvia tudo, mas não respondia. À noite, sentava-se na varanda, olhando para o céu estrelado, com Pedro dormindo em seu colo. Sua mão acariciava os cachinhos do filho,
mas seus olhos estavam vazios, como se procurassem algo que nunca encontrariam. As estrelas brilhavam no céu escuro, como pequenos faróis em um mar de silêncio, enquanto João segurava Pedro em seu colo na varanda. O menino dormia profundamente, os cachinhos pretos caindo sobre a testa, alheio ao peso que o pai carregava. João acariciava a cabeça do filho, mas seus olhos fixavam-se no vazio dos cafezais, onde a escuridão engolia as formas familiares da vila. A carta de Clara, deixada sobre a mesa meses atrás, ainda ecoava em sua mente, cada palavra como uma pedra atirada em um lago calmo, criando ondas que nunca paravam. Ele não sentia mais raiva, apenas um cansaço profundo, como se a vida tivesse escoado de seu corpo, deixando apenas um homem que se movia por obrigação. A vila, com suas fofocas e olhares de piedade, havia se tornado um ruído distante. O que importava agora era Pedro, o único laço que ainda o mantinha preso ao mundo. Os meses se arrastaram, e João construiu uma rotina solitária. Ele acordava antes do amanhecer, o orvalho ainda frio nos pés descalços, e caminhava até os cafezais com a enxada no ombro. Trabalhava até o sol queimar a nuca, voltava para casa, preparava o almoço simples, arroz, feijão, às vezes um ovo frito, e passava as tardes com Pedro. Ensinava o menino a amarrar cordas, a reconhecer as plantas do quintal, e nas noites mais quentes contava histórias sobre heróis que enfrentavam monstros, embora sua voz não tivesse mais o entusiasmo de antes. Pedro, com seus 4 anos, era uma fonte de luz correndo pelo quintal, rindo alto enquanto perseguia as galinhas ou construía castelos de terra. Mas, às vezes, o menino parava, olhava para o portão e perguntava: Papai, a mamãe volta quando? João respondia com um sorriso forçado: Ela tá ocupada, filho, mas eu tô aqui com você. As palavras eram frágeis, e ele sabia que não convenciam nem a si mesmo. A vila, aos poucos, parou de falar sobre Clara e Mateus. Novas histórias tomaram o lugar das antigas. Um casamento na igreja, uma briga no bar, uma colheita ruim. Mas João ainda sentia os olhares, especialmente de seu Zé, que sempre encontrava uma forma de mencionar o passado. Você é forte, João. Criar um menino sozinho não é para qualquer um, dizia ele, com um tapinha no ombro. João apenas assentia, sem vontade de responder. Ele consertou a casa, reforçou o telhado, plantou mais girassóis no quintal, como se cada prego martelado, cada semente plantada, fosse uma tentativa de reconstruir algo que não podia ser consertado. Mas à noite, quando Pedro dormia, João sentava-se na varanda com uma caneca de café frio na mão, e o vazio voltava maior que nunca. Foi numa tarde de fim de primavera, quando o vento trazia o cheiro doce das flores de laranjeira, que tudo mudou. João estava no quintal, ensinando Pedro a fazer uma pipa com varas de bambu e papel colorido. O menino ria, atrapalhando-se com a linha, enquanto João, com paciência, mostrava como dar o nó. Assim, filho, bem firme, senão ela voa sem você, disse ele, com um raro sorriso. O som de passos leves no caminho de terra fez João levantar os olhos. Ele viu uma figura parada no portão, magra, com uma bolsa de pano pendurada no ombro. Era Clara. Seus cabelos estavam presos em um coque frouxo, e o vestido azul, desbotado pelo sol, parecia grande demais para seu corpo agora frágil. A pele, outrora branca como leite, estava bronzeada, marcada pelo tempo, e os olhos ainda brilhantes carregavam um cansaço que João nunca vira antes. Pedro foi o primeiro a reagir. Mamãe! Gritou, largando a pipa e correndo para ela. Ele se agarrou às pernas dela, rindo e falando sem parar. Você voltou? Vai fazer pipa com a gente? Clara se abaixou, abraçando o filho com força, os olhos marejados. Vou, meu amor. Mamãe tá aqui agora, murmurou ela, a voz embargada. João ficou parado, a vara de bambu ainda na mão, o rosto endurecido. Ele não disse nada, apenas observou, como se tentasse entender se aquilo era real ou apenas um eco do passado. Clara levantou-se com Pedro ainda grudado nela e caminhou lentamente até João. João, eu sei que não tenho direito de estar aqui, começou ela, com a voz baixa, quase um sussurro.
Mas eu não aguentei mais. Lá fora eu não encontrei nada além de vazio. Quero ficar pelo Pedro, pela nossa casa. João olhou para ela, os olhos estreitos como se procurassem uma verdade que ele não acreditava mais existir. Você acha que pode voltar assim, Clara, depois de tudo? Perguntou ele, a voz tão fria que fez Pedro parar de rir. Clara baixou a cabeça, as mãos apertando a bolsa. Eu não espero que você me perdoe. Só peço uma chance de ser mãe para o Pedro, por favor. João olhou para o filho, que segurava a mão da mãe com um sorriso que partia o coração. Ele respirou fundo, o peito apertado. Fique se é pelo Pedro, mas não espere nada de mim. Você matou o que tinha entre nós. Clara assentiu, com lágrimas escorrendo, mas não disse mais nada. Nos dias seguintes, Clara instalou-se na casa como uma sombra silenciosa. Ela acordava cedo, antes mesmo de João, e cuidava de tudo. Varria o quintal, lavava as roupas no rio, preparava o café da manhã com pão de milho e feijoada, o prato que João sempre gostou. Ela brincava com Pedro, ensinava-o a cantar músicas da vila, e à noite contava histórias até ele adormecer. Mas com João, ela mantinha distância, falando apenas o necessário, com a voz baixa e os olhos sempre voltados para o chão. João, por sua vez, tratava-a como uma estranha. Ele comia o que ela preparava, agradecia com um aceno, mas nunca olhava nos olhos dela. À noite, dormia na rede da varanda, deixando o quarto para Clara e Pedro, mesmo quando o vento frio da primavera cortava como faca. A vila não demorou a perceber o retorno de Clara. As fofocas voltaram, mais suaves agora, mas ainda afiadas. Ela voltou com o rabo entre as pernas, dizia uma vizinha no mercado. Coitado do João, aceitando ela de volta, comentava outra. Clara ouvia os murmúrios, mas mantinha a cabeça erguida, focada em Pedro e na casa. Ela plantou ervas no quintal, consertou cortinas rasgadas e até aprendeu a fazer um doce de laranja que Pedro adorava, tudo como uma penitência silenciosa. Então, numa manhã, enquanto João carregava sacos de café para o armazém, seu Zé apareceu correndo ofegante. João, teu irmão tá de volta. Mateus tá na vila, vi ele no bar ontem à noite. João parou, o saco ainda no ombro, o rosto endurecendo. Ele que faça o que quiser, não é mais da minha conta, respondeu, com a voz seca. Mas as palavras de seu Zé mexeram com ele, reabrindo uma ferida que ele pensava estar cicatrizada. Naquela noite, Mateus apareceu no portão da casa de João. Ele estava diferente, mais magro, a pele queimada pelo sol das montanhas, o cabelo comprido e desgrenhado, a camisa rasgada pendia dos ombros, e os olhos, outrora cheios de vida, agora pareciam fundos, carregados de arrependimento. Ele ficou parado, sem coragem de entrar, até João, que voltava dos cafezais, o ver. "O que você quer aqui?" perguntou João, com a voz firme, mas os olhos traíam a dor. Mateus caiu de joelhos, a cabeça baixa. "João, eu vim pedir perdão. Eu sei que não mereço, mas não consigo viver com esse peso. Me perdoa, pelo amor de Deus." João olhou para o irmão, o homem que um dia foi seu melhor amigo, e sentiu o coração apertar. Mas a traição ainda doía, como uma faca cravada. "Levanta, Mateus. Não tem perdão para isso. Vai embora e não volta." Mateus levantou-se, com lágrimas escorrendo, e virou-se, desaparecendo na escuridão do caminho. Clara, que assistiu tudo da janela, sentiu o peito afundar. Ela sabia que era a causa daquele sofrimento e a culpa que a sufocava. Naquela noite, enquanto Pedro dormia, ela saiu para a varanda onde João estava deitado na rede, com os olhos abertos, perdido em pensamentos. O vento frio balançava os girassóis, e o silêncio entre eles era quase palpável. Clara hesitou, mas pegou um cobertor do quarto e, com passos leves, cobriu João, que se mexeu, surpreso. "O que tá fazendo?" perguntou ele com a voz rouca. "Tá frio, João. Não quero que você pegue um resfriado", respondeu ela, com a voz suave, quase tímida. João olhou para o cobertor, depois para Clara, e pela primeira vez em meses, não desviou o olhar.
Ele não disse nada, mas puxou o cobertor sobre os ombros, sentindo um calor que não vinha apenas do tecido. Clara voltou para o quarto, com o coração acelerado, e deitou-se ao lado de Pedro. Pela primeira vez, sentiu uma fagulha de esperança, pequena, mas real, de que talvez, com o tempo, pudesse reconquistar um pedaço do que havia perdido. A luz suave da lua cheia derramava-se sobre o quintal, iluminando os girassóis que balançavam com a brisa noturna. Clara deitou Pedro na cama, ajeitando o lençol sobre o peito do menino, que dormia com um sorriso tranquilo. O gesto simples de cobrir João com o cobertor na noite anterior ainda pulsava em seu coração, uma centelha de esperança que a fazia acreditar, mesmo que, por um instante, que algo poderia mudar. Ela fechou a porta do quarto com cuidado, o ranger da madeira ecoando no silêncio da casa, e caminhou até a cozinha. Pegou uma vassoura e começou a varrer o chão, como se cada movimento pudesse apagar um pouco mais do passado. Mas seus olhos, mesmo concentrados no trabalho, vagavam para a varanda, onde João ainda estava, agora sentado na cadeira de palha, com a caneca de café que ela havia levado mais cedo. O vapor subia em espirais, mas ele não bebia, apenas segurava a caneca, perdido em pensamentos. A casa de telhas vermelhas, que outrora fora um túmulo de silêncio, começava a ganhar vida novamente. Não era a mesma vida de antes, cheia de risos fáceis e promessas ingênuas, mas uma nova, mais frágil, construída com pedaços remendados. João continuava sua rotina nos cafezais, o sol queimando a pele enquanto ele arrancava ervas daninhas ou colhia grãos maduros. Mas agora, ao voltar, encontrava a casa diferente. O cheiro de comida caseira, às vezes uma panela de feijoada com laranja, outras um bolo de milho dourado, recebia-o na porta. As roupas, antes amontoadas, estavam lavadas, dobradas, com o leve perfume de sabão que Clara usava. Pedro, mais alegre, corria para abraçá-lo, contando histórias sobre o dia, como a vez que Clara o ensinou a fazer um barquinho de papel que flutuou no riacho. João ouvia, às vezes com um aceno, às vezes com um "que bom filho", mas seus olhos começavam a reparar em Clara, mesmo que ele tentasse não demonstrar. Clara, por sua vez, movia-se com uma determinação silenciosa. Ela não pedia nada, não forçava conversas, mas cada ação era uma promessa não dita. Acordava com o canto dos galos, antes mesmo do sol nascer, e cuidava do quintal, arrancando ervas, regando as plantas, varrendo a terra até que brilhasse. No mercado, enfrentava os olhares curiosos das vizinhas com um sorriso educado, comprando farinha, bananas e às vezes uma fita colorida para o cabelo de Pedro. À tarde, sentava-se com o menino no quintal, ensinando-o a trançar cordas ou a reconhecer as estrelas que apareciam no céu. Aquela ali é a mais brilhante, Pedro. Chama Sirius, dizia ela apontando para o alto, enquanto o menino ria, tentando repetir o nome. Clara sentia que cada momento com Pedro era uma chance de ser a mãe que não fora, e cada prato servido a João, cada camisa costurada, era um pedido de perdão que ela não ousava dizer em voz alta. João percebia as mudanças, mas a muralha em seu coração não caía facilmente. Ele ainda via, em flashes, o momento no depósito de ferramentas, a traição que rasgara sua confiança. Mas também via Pedro, que agora ria mais, que abraçava a mãe com um amor puro, e isso o fazia hesitar. Uma tarde, enquanto consertava uma cerca no quintal, João olhou para Clara, que pendurava roupas no varal. O vestido simples balançava com o vento, e a luz do sol destacava as mechas soltas de cabelo que caíam sobre o rosto dela. Ela parecia mais leve, menos marcada pela culpa que carregava quando voltou. João desviou o olhar, mas algo dentro dele se mexeu, como uma semente que começa a brotar em terra dura. O tempo passou, e a primavera deu lugar ao verão, com dias quentes que faziam o ar tremeluzir sobre os cafezais. Clara continuava seu trabalho incansável, mas agora usava pequenos gestos. Certa manhã, deixou uma tigela de doce de laranja na mesa, com um bilhete curto. Feito para você e para o Pedro. Espero que gostem. João leu o bilhete, hesitou, mas provou o doce. O sabor ácido e doce trazendo memórias de dias melhores. Ele não disse nada,
mas guardou o bilhete no bolso, um gesto que nem ele mesmo entendeu. À noite, Clara começou a sentar-se mais perto da varanda, não na cadeira ao lado de João, mas no degrau, falando sobre Pedro ou sobre a vila. O menino tá esperto, João. Hoje ele tentou subir na goiabeira, quase caiu, contava ela, com um riso tímido. João respondia com poucas palavras, mas ouvia, e aos poucos suas respostas ficaram mais longas. Ele puxou você. Sempre foi teimoso, disse ele uma vez. E Clara sorriu, sentindo o coração aquecer. Uma noite, enquanto a vila se preparava para a festa de São João, com fogueiras acesas e o som de sanfonas ecoando ao longe, Clara levou Pedro para ver os balões subirem no céu. João ficou em casa, mas quando eles voltaram, com Pedro contando animado sobre as luzes, Clara trouxe uma novidade. Fiz uma coisa para você, disse ela, colocando uma pequena cesta de palha na mesa. Dentro havia uma trança de palha, feita com capricho, algo que João ensinava a Pedro. Aprendi olhando você. É para guardar as coisas do cafezal se quiser. João pegou a cesta, os dedos traçando o trabalho delicado, e olhou para Clara. Tá bem feito, disse ele, com a voz mais suave que usara em meses. Clara sorriu, um sorriso que iluminou o rosto cansado, e pela primeira vez, João não desviou o olhar. A conexão entre eles crescia lentamente, como uma planta que luta para romper o solo. Não era amor, não ainda, mas uma aceitação cautelosa, uma vontade de tentar. João começou a comer na mesa com Clara e Pedro, não mais na varanda sozinho. Ele perguntava sobre o dia dela, sobre as coisas pequenas, o preço do feijão, o calor que não dava trégua, e Clara respondia com cuidado, como se temesse quebrar algo frágil. Pedro, com sua energia infantil, era o elo que os unia. Ele puxava os dois para brincar, para contar histórias, e aos poucos a casa de telhas vermelhas voltava a ter risos, mesmo que tímidos. A vila que antes julgava Clara agora via sua mudança. Ela tá tentando, coitada. Não é fácil voltar assim, dizia uma vizinha no mercado. Seu Zé, sempre o primeiro a falar, comentava com os amigos. O João é um homem de ouro. Deu uma chance para ela, quem diria. João não ligava para os comentários. Ele sabia que o caminho era longo, que as cicatrizes não desapareciam, mas também sabia que Pedro precisava de uma mãe, e que Clara, talvez, merecesse uma chance de provar quem poderia ser. O que aconteceu com Clara e João nos ensina que o perdão não é um momento, mas uma jornada. É um caminho cheio de pedras, onde cada passo exige coragem e paciência. Clara errou, destruiu o que tinha de mais precioso, mas escolheu voltar e lutar. Não com palavras, mas com ações. João, mesmo ferido, encontrou força para abrir uma fresta em seu coração, não por Clara, mas pelo filho e por uma esperança que ele mal admitia. A vida não é perfeita, e famílias não se consertam como se nada tivesse acontecido, mas o amor, quando verdadeiro, pode remendar o que foi quebrado. Para quem ouve essa história, fica a lição. Não deixe o desejo cego apagar o que realmente importa. E se você errar, lute para consertar, porque o amor verdadeiro sempre vale a pena. Obrigado por acompanharem essa história cheia de emoções. Deixem seus comentários, contem o que acharam e nos vemos na próxima.